Pessoal, bom dia aí, né? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de laboratório, né, de controle de sistemas. A aula de hoje é a nossa última aula e o último guia de prática para encerramento aí do primeiro relatório. O relatório de hoje, né, o guia de prática de hoje, na verdade, sobre modelagem caixa preta. Na verdade, a modelagem caixa preta que é a obtenção direta de uma função de transferência em torno do ponto de operação. Para isso, a técnica que nós vamos utilizar aqui nesse guia de prática, ela é um método gráfico, tá? E que nós fazemos essa análise a partir da resposta gráfica do sistema a uma entrada degrau. Bom, vamos lá, né? Então, qual que é o nosso objetivo? Primeiro, aqui na introdução, eu faço uma breve revisão sobre o que é modelagem caixa preta. Basicamente, nós temos dois tipos de sistemas. Os sistemas autorreguláveis, né, que passará por um transitório, um regime transitório, e se estabilizará em um outro valor, tá? É o caso aí, por exemplo, que acontece com vocês no sistema de tanque. Você pode dar uma variação na bomba, o sistema simplesmente vai estabilizar em um ponto de um nível diferente, né? Uma coluna de líquido ali diferente. E nós temos sistemas cuja saída do processo não estabilizará. Ela crescerá ou decrescerá indefinidamente, que é o caso aí dos processos instáveis, como por exemplo ali o caso do pêndulo. Se você pega o pêndulo invertido ali, por exemplo, ele só tem dois pontos mesmos, em que a gente tem ele ali sendo estável, né? Mas qualquer regiãozinha, qualquer diferença que você saia daquele ponto, o sistema torna-se instável. Então não é possível fazer essa aplicação aqui de resposta ao degrau, né? Fazer essa modelagem para esses sistemas instáveis. Bom, então, o que nós temos aqui? Na nossa disciplina aqui de controle de sistemas, né? O que a gente faz? Nós vamos trabalhar somente com sistemas autorreguláveis, que nosso objetivo é dimensionar, é modelar uma função de transferência. Essa função de transferência ela pode ser de primeira ordem, com atraso ou sem atraso, isso tanto faz, isso não vai fazer diferença para a gente. De segunda ordem, superamortecido, que é o caso da equação 2, eu tenho tal 1 e tal 2, mas tal 1 e tal 2 são polos para mim, resultam para mim em polos reais, e eu posso ter ele superamortecido, que eu já passo a ter polos, né? Na hora que você chegar nessa avaliação, nós passamos a ter polos no plano complexo, então com parte imaginária, tá? Para ambas abordagens 1, 2 e 3, K é o ganho estático do sistema, θ é o atraso ou tempo morto, tal é a constante tempo do sistema, e Xi aqui é o coeficiente de amortecimento. Então é atrás disso que nós vamos estar correndo, principalmente dos modelos 1 e 2, tá? Que são para sistemas superamortecidos, que é o caso aí do sistema de tanques. Qual é o objetivo aqui da nossa disciplina, desse guia de prática hoje? Primeiro, obter a modelagem caixa preta para o sistema de tanques acoplados. Segundo, programar a resposta temporal desses modelos e compará-la com a dinâmica apresentada pelas equações diferenciais. Então eu quero ver como o meu modelo está comparando, está se comportando, né? O modelo aqui, função de transferência, porque equação 1, 2 e 3 são funções de transferência, como essas funções de transferência se comportam diante do meu sistema real aqui, no nosso caso, como a gente está fazendo tudo virtual, nós estamos considerando que o sistema real são as equações diferenciais que vocês obtiveram. Bom, são objetivos desse experimento, tá? Obter modelos aproximados via modela... não, isso aqui já foi, né? Isso aqui já foi. Beleza.
Bom, então vamos falar do método da resposta ao degrau com 3 parâmetros, tá? O modelo de resposta ao degrau, em teoria, o Luiz Felipe já mostrou o que é um sinal de entrada ao degrau. Vocês já viram isso em teoria? Sabem do que eu estou falando? Que esse termo aqui eu vou usar ele durante toda a aula. Turma, vocês estão aí ou vocês estão dormindo? Vocês viram aí a entrada da resposta ao degrau? Vocês viram esse sinal de entrada? Bom, ninguém responde, então eu vou dar continuidade na aula. A entrada do degrau aqui, tá, é uma variação brusca que nós proporcionamos na entrada do sistema. Então você estava, por exemplo, jogando um sinal de entrada no sistema de 10 volts, você vai passar isso para 12 volts numa pancada. Então você faz uma mudança abrupta, né? De 10 para 12, isso resulta numa curva do tipo degrau. Deixa eu abrir aqui algo para poder mostrar para vocês aqui um pouco melhor sobre essa... peraí, só um minuto. Laboratório aqui, aulas, relatórios, G2, relatório. Isso. Deixa eu só achar aqui onde que tava. Aqui, ó. Então, comparando aqui, ó, a parte de baixo eu tenho uma entrada degrau. O U aqui é minha entrada do meu sistema. E aqui agora eu estou dando o degrau, que é essa variação abrupta. Eu saí de 54,22, que era o ponto de operação do sujeito, e vim para esse outro valor aqui, intermediário aqui entre, vamos pôr aí, 56, né, por cento. Voltei para 54, dei um degrau negativo de mesma amplitude que esse daqui, então deve ir para 53 e poucos. É mais ou menos ali uns 52. Depois eu caí aqui para 50 e 54 e subir até 57,89. O que interessa não são os valores, o que interessa aqui é a forma do meu sinal de entrada, que é gerar essa escadinha aqui semelhante a um degrau de escada mesmo. Então essa variação abrupta. Então quando a gente fala lá de entrada ao degrau, você vai proporcionar uma entrada desse tipo aqui, e a entrada desse tipo vai gerar para mim um efeito no sistema. Esse efeito no sistema, que aí eu vou analisar o transitório do sistema, eu consigo, a partir desses dados, extrair, então, esses parâmetros que descrevem para mim um modelo de primeira ordem, que no caso é a equação 1. Bom, o que nós temos lá, então? Então, uma vez que você aplicou uma entrada ao degrau ao sistema, o que acontece? Você vai obter uma curva posteriormente no transitório, ou seja, você estava com ele estabilizado no instante que você deu o degrau, que você promoveu a variação, que é o instante zero. Você está promovendo a variação aqui no instante zero. O seu sistema ele vai levar um tempo para responder ou não, se ele tiver atraso ou não. Ele vai responder e vai estabilizar em um novo ponto de operação. Ok? Bom, uma vez que você tem essa dinâmica do sistema, o que você vai fazer? Para sistemas, tá, de primeira ordem, você tenta traçar uma reta, que é essa reta que vocês estão vendo aqui, e isso é visual, tanto é que o método é gráfico. Você vai tentar traçar uma reta que melhor representa a inclinação máxima aqui do seu sistema, tá? Como é o caso aqui que nós estamos vendo. Se é um sistema de segunda ordem, você pode traçar essa reta tangente ao ponto de inflexão ali, que ali você vai ter seria o lugar mais adequado para você traçar ela, seria tangente, né, ajustando a dinâmica ali, ajustando a reta à resposta do sistema. Bom, a partir disso nós tiramos algumas informações, tá? Quais informações? Primeiro, essa variação que eu tive de 0 até o valor K, isso representa para mim o ganho estático do sistema, tá? Lembrando que o ganho estático ele é uma relação aqui, no nosso caso esse cara aqui ele está normalizado, é o que vocês veem nos livros, todos os livros aí que vocês pegar, vocês estão trabalhando com um sistema normalizado.
Ou seja, os dados se encontram entre -1 e 1. Então acaba que o K aqui ele é na verdade um resultado de ΔY por ΔU. Você tem o K, qual que é a variação? Você deu uma variação no sinal de entrada, você teve uma variação na sua saída. Essa variação de ΔU implicou em que? Você acha essa relação é o seu K. Bom, então se os dados estão normalizados, você tem diretamente aqui o seu ganho K. Bom, que é simplesmente onde o seu sistema estabilizou. Se o sistema está normalizado, como eu disse, é você fazer um tratamento de dados e colocar esse vetor de dados no espaço entre -1 e 1, você sabe automaticamente que esse ganho K aqui vai ser 1. Bom, já o parâmetro tetra, né, que aqui no caso é o atraso ou L aqui no gráfico, é o instante, né, essa distância entre o instante 0 e o ponto A. Qual é o ponto A? O ponto A é o ponto em que a reta que você traçou corta esse eixo aqui do tempo, o eixo X. E nele está descrito o tempo. O que nós temos ali? O atraso é quanto tempo seu sistema realmente demorou para responder, quanto tempo seu sistema demorou para perceber que a entrada havia sido alterada. Então, beleza. Passamos ali θ. Já tenho esses dois valores, são obtidos diretamente do gráfico. Já a constante de tempo do sistema, ela pode ser obtida de duas formas. Se você usa o método de Zier-Nichols, tá? O método de Zier-Nichols, ele utiliza para você, ele adota para você como o tal sendo o instante do atraso até o instante C. Então é esse segmento aqui, AC. Então a distância entre os pontos AC, ele resulta para você no tal através do método de Zier-Nichols. E o método de Miller, que é o segundo que eu coloco aqui, ele determina a constante de tempo como o segmento AB. O segmento AB é o instante, é quanto tempo o sistema levou para alcançar 63,2% do seu valor final. Então é 0,63% de K. Então você consegue plotar, traçar esse ponto aqui nessa reta e localizar o valor aqui de B. Então é só você ver a distância, né, de A até B. Você tem a sua constante de tempo. Lembrando que o eixo X aqui, ele é temporal, ele é o tempo. Então isso aqui é dado em segundos. Então é algo muito simples de se fazer, tá? Talvez o mais difícil seja chegar nesse resultado aqui, que é fazer a programação. É você programar uma entrada ao degrau, aguardar a resposta do seu sistema, cada ponto de operação tem uma dinâmica diferente. Então o que você tem que observar? Deixa eu dar até um zoom aqui agora que eu me interesso ali por uma parte. Deixa eu aumentar um pouco mais esse zoom aqui, pôr ele até em 300%. Se você olha, por exemplo, essa entrada ao degrau, qual é o instante que nos interessa? O degrau aconteceu aqui, ó, nesse instante, 2.000 segundos, tá? Em 2.000 segundos, o meu sistema já estava no ponto de operação. Eu dei um degrau positivo, ele vai se estabilizar em um ponto acima do meu ponto de operação. Então, ele vai passar lá para cima, ok? E o que você vai analisar? Você vai analisar esses dados do transitório. Então, você vai recortar esse vetor, retirando as informações aqui, o quê? De 1950, né? Até, ou você pode cortar ela aqui em 0, que foi os 2.000 segundos, que é o momento exato em que você dá o degrau. Até mais ou menos aqui, vamos considerar que isso aqui é 3.000 segundos, 3.500 segundos, o momento em que ele alcança aqui o regime permanente, que ele volta a estabilizar em um ponto diferente. E o que você vai analisar? Você vai analisar a curva. O que te interessa aqui é a curva, tá? Como assim a curva? É esse trecho aqui entre 2.000 basicamente e 2.500 segundos. É aqui que você irá conseguir extrair todas aquelas informações que eu mostrei no guia de prática, naquele gráfico lá onde você tem K, tem tal, tem θ, tem tudo. Então é aqui que você precisa modificar aqui e alterar. Então é esse pacotinho de dados aqui que você vai
gerar aquele gráfico igual no guia de prática, esse gráfico aqui, e então analisar para tirar os parâmetros ali, KL e tal, né, que são os parâmetros do sistema. O que nós vamos fazer? Tá? Para os sistemas de equações diferenciadas obtidos no guia de prática, então nós vamos agora já dar início às atividades, o que vocês devem fazer. Então, para o sistema, você já vai ter esse sistema programado do guia de prática 2, você obteve as equações diferenciais no guia de prática 1, programou essas equações diferenciais no guia de prática 2, e agora você vai, então, gerar essa seção de degraus. O degrau, lembrando, ele é uma perturbação em torno do ponto de operação. A unidade minha aqui ficou errada, tá? Desconsidere esses 5 graus aqui. Você vai fazer uma amplitude aqui de mais ou menos 5% aqui no caso, tá? É 5% em torno do seu fundo de escala, Então você vai ver lá, o tanque ele pode ir de 0 a 70 centímetros, se eu não me engano. Então você vai fazer 5% desses 70 aí, que vai dar mais ou menos 3,5, né, centímetros. Eu vou ver direitinho isso aqui e altera esse valor. Que é o que você vai reproduzir? Você vai reproduzir isso aqui que foi feito nesse gráfico. Ó. Você faz uma mudança e vai ver essa perturbação. Lembrando que você tem uma referência, tá? Que é essa linha tracejada, que é para onde você está mandando o seu sistema. Então, estou dando um degrau positivo. Se eu tenho as equações diferenciais, eu sei para onde o meu sistema vai. Para onde ele vai quando eu dou esse degrau aqui, que eu altero o meu sinal de entrada? Então, se eu quero, ele estava aqui, vamos falar que isso aqui é 35. Se ele vai de 35 para 39, eu sei qual que é a variação de sinal de controle que eu tenho que dar. Eu sei aonde o meu sistema vai estabilizar. Ele vai ter que estabilizar nos 39 centímetros aí de H, né, da coluna de líquido. Então, basicamente é isso, é entrar com essa sequência. Então, no primeiro, o resultado da equação aqui, da questão 1, é exatamente um gráfico como esse, que eu apresentei aqui nesse outro material que eu estou postando aqui. Ó. Só que esse tanque aqui ele é um tanque simples, o de vocês é um tanque acoplado. Então, você tem que ter um gráfico aqui com 3 plots, que é o H1, H2 e o sinal de entrada. Simplesmente isso que muda. Mas a dinâmica, a cara do que vocês vão encontrar é isso aqui, ok? Vou aproveitar que eu estou com esse gráfico e fazer um outro comentário. Tem gente que vai errar. Vai errar porque ele, em vez dele esperar o sistema chegar no ponto de operação, que isso aconteceu aqui por volta de 1.800, 2.000 segundos, o sujeito vai aplicar para mim a técnica, mas no instante aqui de 0 a 2.000 segundos. De 0 a 2.000 segundos é a dinâmica do sistema para levar o sistema para o ponto de operação. Então você está saindo com um sistema, com um tanque vazio até o nível a qual você quer controlar. Não é essa dinâmica que você quer controlar. Você quer controlar a dinâmica em torno do seu ponto de operação. Então, esses dados aqui, entre 0 e 2.000 segundos, é a dinâmica de enchimento do seu sistema de tanque. É a água estabilizando nesses tanques. Não é isso que vocês têm que modelar. Aí tem gente que passa a mão nesses dados, modela e senta o pau para frente aí fazendo projeto de controlador e tudo. Tá errado. Se vocês pegam esse intervalo inicial aqui, vocês estão pegando a dinâmica de enchimento do tanque. Você não vai controlar o enchimento e o esvaziamento do tanque. Você vai controlar para que ele fique estável em torno do seu ponto de operação. Então, toma cuidado aqui para não fazer uma interpretação errada, tá? Das questões aí futuramente. Bom, de posse daquele gráfico lá da resposta ao degrau, selecione duas respostas do degrau, uma positiva, uma negativa, ou seja, você vai pegar aqui um degrau positivo, um degrau negativo, então seria primeiro essa dinâmica aqui, ou essa dinâmica aqui para negativo, que ele saiu do ponto de operação e diminuiu, e vai gerar para mim, utilizando o método de Zier-Nichols, que é o segmento AC, você gera para mim então duas funções de transferência, dois modelos, como descrito na equação 1, que é um modelinho de primeira ordem, tá? Primeira ordem com ou sem atraso,
tá? Vocês vão tirar essas informações aí para mim a respeito da resposta gráfica do seu sistema. Para esse mesmo pacote de dados que vocês recortaram, essas janelas de transitórios, você aplica para mim o método de Miller. Qual é a diferença? Só muda aqui o segmento AB. A constante e o atraso, se o sistema tiver atraso, permanecem o mesmo. A única coisa que muda do método de Zier-Nichols, que é o que determina para mim o segmento AC, para o método de Miller, que é o que determina o segmento AB, o segmento de reta aqui, é a constante de tempo, tá? Então a única coisa que vai mudar ali é a constante de tempo do sistema. Bom, então de posse desses 4 modelos que vocês obtiveram aqui na questão 2 e 3, vocês validam para mim esses modelos comparando a resposta, né, com as equações diferenciais aí do sistema de tanque. Isso. Vão fazer para mim então uma análise. Então agora você tem a resposta do tanque, você tem para mim a resposta do modelo, dos 2 modelos que foram obtidos utilizando o segmento AC, e você tem a resposta dos 2 modelos utilizando o método de Miller, tá? Faz uma análise e um comparativo qualitativo. Comparativo qualitativo, você faz uma comparação usando simplesmente a análise das curvas. Ali você tem uma indicação de quem foi melhor, de quem foi pior. Comparado a quem? Qual é a sua referência nesse caso? A sua referência aqui nesse caso é o sistema, a resposta do sistema. Ou seja, é a resposta das equações diferenciais que você programou. Bom, no item 6 você vai fazer para mim uma análise quantitativa. Para isso você utiliza aquele índice lá da estatística, o RMSE, que é a raiz root mean square erro, né? Que é a média ali do erro, a média quadrática do erro, né? É isso que você está fazendo aqui. Então agora você já vai calcular o erro, quanto que o seu modelo está errando em relação às equações diferenciais. Lembra que equação diferencial aqui para gente representa o sistema, tá? Físico, real, e quanto que os meus modelos estão errando nessa dinâmica. Quem está errando mais, quem está errando menos. Compare e comente aí e vê se isso vai bater com o que você observou na questão número 5. Porque agora você tem números. Na questão 5 você só tinha curvas. Porém, né, na questão 7 a gente sabe também que muitas vezes um modelo de primeira ordem, tá, que é a equação 1, ele não representa muito bem alguns tipos de sistemas. Para isso, o que a gente precisa? A gente precisa obter um modelo de segunda ordem, no caso aqui, equação 2. Para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, aquele sistema 2, ele é reescrito com uma equação 7, em que você passa a ter 2 polos reais no mesmo ponto. Então, o que a gente está falando ali? A gente está falando que tal 1 é igual a tal 2. Pronto, é só isso que mudou. Tal 1 é igual a tal 2. Tal 1 é igual a tal 2. Você pode reescrever a equação 2 como equação 7. A equação 7 tem uma resposta temporal dada pela equação 8. Nessa abordagem, K e L são definidos a partir da análise gráfica, exatamente como nós fizemos anteriormente para um modelo de primeira ordem. Pego o meu gráfico, vou tirar aqui o parâmetro L, o parâmetro tal, ou L aqui no caso, e vou tirar aqui minha constante de tempo, meu ganho estático, sem problema. A constante de tempo, eu preciso resolver a equação 8, para que eu consiga, então, retirar as minhas informações e definir qual que é o meu tal. Contudo, qual é o problema? Tá? Qual é o problema aqui da equação 8? Ela não tem solução analítica. Se ela não tem solução analítica, eu preciso utilizar aqui um método numérico para resolver a equação 8. Então, para isso eu posso utilizar qualquer método de função, desde como, por exemplo, aqui, o método da abscissão. Então, vocês podem escolher o método que vocês quiserem. O método da abscissão eu só citei para vocês terem noção. Se quiser usar um outro método de obtenção
de polos, de raízes aí, de curva, para mim não tem o menor problema. Só você responder isso aqui para mim e me dar esse valor aqui. Você pode utilizar qualquer método numérico. No final, o que eu quero é a solução aqui da equação 7. Lembro, tem mais de um modo de encontrar esse valor da constante de tempo para a equação 7. Tudo vai depender de qual método numérico que você está utilizando. Ok? Como cada um de vocês está operando em um ponto de operação distinto, você vai precisar especificar para mim qual estratégia você está adotando. Então, isso é importante estar lá nas preliminares e ter um casamento da parte de resultado com essa parte de preliminares, revisão de métodos ali sobre o que você está fazendo, ok? Bom, por fim, a última questão aqui, né? Avalie a controlabilidade do sistema a partir da taxa normalizada do tempo morto, que é simplesmente você fazer a análise do sistema como um todo utilizando essa relação aqui dada pela equação 5. O que a taxa normalizada fala? Ela fala basicamente se o sistema ele é facilmente controlável ou dificilmente controlável. Ele nos dá uma direção, nos dá uma ideia do quão difícil é controlar esse sistema qual você está modelando. De forma que, quanto mais próximo de um sistema, mais difícil poderá ser o controle. Logicamente, se o sistema ali, essa taxa, né, normalizada de tempo morto ou taxa de controlabilidade estiver mais próximo de zero, mais fácil é a controlabilidade desse sistema. É mais fácil fechar a malha de controle lá na frente e ter sucesso. Ok? É isso que a gente está dizendo. A questão 9 ela é só um lembrete, né? Para vocês comentarem cada linha de código para ser entregue, porque o mesmo deve ser entregue, né, junto ao relatório no dia 28. Bom, perguntas? Alguma pergunta aí sobre o guia de prática? Alguma coisa não ficou clara? Bom, todo mundo em silêncio, ninguém mandou mensagem aqui no chat. Se sobre o guia de prática ninguém tem dúvida, alguma dúvida aí quanto ao guia de prática 1, quanto ao guia de prática 2? Bom, ninguém também manifestou, então vou entender que nós não temos dúvidas aí quanto a isso. Pessoal, então eu encerro a aula aqui e aguardo vocês na próxima semana. Só chamo a atenção no seguinte: semana que vem é plantão de dúvida. Se vocês permanecerem em silêncio, eu também permaneço em silêncio, ok? A presença na próxima aula ela não é obrigatória. Então, se você não tem dúvida, tirou tudo de letra desses guias de prática, toca o bonde aí, finaliza seu relatório, não precisa nem de aparecer na aula quarta-feira, tá? Lembra que eu não estou considerando falta aí para reprovar ninguém. Então, é só ficar atento a isso daí. Se tiver dúvida, você traz as dúvidas. Se não tiver dúvida, a aula nem acontece. Eu estarei à disposição. Mas se não tiver dúvida, não tem o que eu responder. Tranquilo? Turma, obrigado. Então, um abraço, boa semana para todos. Até a próxima quarta-feira.